Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Ontem fui aí substituído pelo meu amigo, o Beni Luiz, que divertiu a todos aí na apresentação do programa. Assisti depois da reprise muito bem, o Beni Luiz. Muito obrigado por ter me substituído ontem. Beni, espero você aqui para mais outros debates. Hoje, nessa quarta-feira, não tão fria, destoando um pouco do inverno, estamos com os nossos 4 ilustres convidados para debater as principais notícias do dia, em especial o Congresso da Uni, que aconteceu em Goiânia, que o Vitor e a Jéssica estiveram lá. Vitor, seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Mais uma vez aqui, hoje para falar desse congresso que foi cansativo, porém foi bem legal. E boa noite aos outros convidados da mesa. Maravilha. Antes de eu apresentar a Jéssica, que já foi denunciada pela câmera. Fábio, professor Fábio, seja bem-vindo. Olá, olá, boa noite, Você Gustavo. Sentado à direita, como você sempre gosta. Estou sempre 45. É o número do meu telefone. É perseguição isso. Muito bem. Obrigado por estar aqui. Boa noite, meus colegas também. Bom ter um bom debate hoje. Maravilha. Professor Luiz Fernando Vale. Opa. De vermelho em homenagem à União Soviética. Mais ou menos, né? Uma vez comuna, né? Sempre. Isso. Quero agradecer a todos aí. Uma boa noite a todos. E mais uma oportunidade de estar aqui expressando as ideias nesse grande programa. Maravilha. E do meu lado esquerdo, por último, estreando aqui no Jornal Cidade Livre, Jéssica, seja bem-vinda. O programa ficou mais bonito com a Jéssica, tá vendo? Só tem nome feio aqui, mano. Seja bem-vindo, Jéssica. Boa noite. Tá nervosa? Bastante. Primeira vez que eu tô dando entrevista na televisão, né? Tá vendo? Falou pra sua mãe assistir? Falei. Então tá ela bom. vai assistir pela internet, que ela tá trabalhando ainda. Maravilha, seja bem-vinda. Obrigada. Então esses são os nossos 4 convidados de hoje para debater as principais notícias do dia. O professor Fábio, o professor Luiz Fernando Vale, a Jéssica e o Vitor Oliveira. Essa caneca bonita aqui, ó, do Jornal Cidade Livre, que parece com o nosso logo aqui embaixo da mesa, você encontra lá na Amendoim Store. Além da caneca, você encontra protetor de iPad, iPhone, inúmeros presentes que você pode ir lá na Amendoim Store, www.amendoimstore.com.br. E como o pessoal está me cobrando aí, também o programa pela internet no www.tvitap.com.br, onde você pode interagir e participar aqui conosco. Mas não vamos perder tempo, já vamos para as principais notícias do dia de hoje. Dilma pede diálogo em tensão com índios, mas defende cumprimento da lei. Em meio à tensão entre os índios que ocupam a fazenda Buriti, em Sindrolândia, Mato Grosso do Sul, a presidente Dilma afirmou que defende uma saída negociada, mas reiterou que o Brasil é um país onde leis são cumpridas. Dilma negou discutir decisões judiciais. Para ela, a definição da justiça de reintegração de posse deve ser cumprida. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser feita com base no diálogo. Agora, o governo brasileiro cumpre lei rigorosamente. O que a justiça dispõe para nós fazermos, nós cumprimos, afirmou Dilma em entrevista coletiva. Professor, é a melhor saída nesse caso de tensão aqui, o diálogo?
Disse bem a presidente Dilma? Eu acredito que sempre tem que ser resolvido no diálogo, da maneira buscar a saída mais pacífica. O grande problema é que, historicamente, os indígenas nunca saem muito bem nesse acordo, né? E acho que eles têm razão eles têm toda a razão em protestar, em brigar, e tem que ser dessa forma, tem que pressionar o governo. Porque senão, se não pressiona, eles não vão fazer a coisa de maneira correta, né? Professor Luciano Vale, vemos uma época que se fala muito dessa função social da propriedade, que a propriedade tem que atender a sua função social. Se pensarmos numa demarcação de uma propriedade de 4.000 hectares, só para os índios lá viverem, não está ferindo o direito da função social da propriedade? Se vamos analisar pela questão histórica, o território era todo dos índios. Eles já estavam ali. Ou simplesmente, felizmente, historicamente, os nossos sistemas de grilagem, ninguém discute porque o Jader Barbalho tem centenas de quilômetros de terra. Mas todo mundo discute quando o índio pega um pedacinho a mais de terra. Quando o sem terra pega um pedacinho a mais de terra. Mas ninguém discute porque o Magalhães tem milhares de terra na Bahia, ninguém discute porque o Jader Barbalho, Família Sarney, Pascoais, Sarnez, outros mais aí que vão citar o nome, senão eu vejo vou ter que contratar um advogado aqui mais tarde. Eu acho que está cumprindo, sim, a função social. Até para os índios conseguirem reproduzir o seu modo e seu estilo de vida, é necessário uma grande área, né? Ou seja, se você não tem a mata, se você não tem uma floresta, esses indígenas não vão conseguir ter o seu próprio estilo de vida, que é diferente do cidadão ocidental civilizado, sim, entre aspas. Né? Simplesmente, eles vão lá, desmatam uma área que era de preservação, depois ninguém sabe porque não vira mais área de preservação, aí como você vai reintegrar isso para o índio novamente? Uhum. Como você vai conseguir replantar tudo para o índio voltar ao seu estilo de vida? Vitor, é possível pensar em áreas que não serão aí agredidas pelo progresso? Teria que ser pensado, né? Até a Dilma fala assim, aqui o Brasil respeita as leis. E a lei de direito à moradia já não precisa, essa não precisa, né? As leis que foram feitas pelos homens contra os índios, né? Essa lei que vale no Brasil. O direito moral dos índios, né, que são os donos que chegaram primeiro aqui, esse não precisa ser respeitado, esse eles têm que ir lá brigar, né? E aí os ruralistas impõem sua força e ela cede, essa é a lei que ela quer que funcione e joga o índio para baixo. E essa questão indígena, Jéssica, a sua opinião? Na minha opinião, nós devemos todo o respeito ao povo indígena, porque na verdade quem tomou posse das terras que eram deles por direito fomos nós, descendentes de portugueses, europeus de um modo geral. Então, a presidenta entrar nessa questão de que as leis são rigorosas no Brasil, eu acho que ela devia ir com um pouco mais de cautela em relação a isso. Professor, é possível pensar em terras preservadas, em quilômetros de terra, sem que o progresso invada? É possível pensar numa questão histórica intocável? Eu acho que, sim, tem que buscar um novo modelo que de certo modo, ele concilie floresta, a preservação ambiental, né? E acredito que tem como. Você pode tornar essa floresta produtiva de alguma maneira, tirando o quê? Os produtos da floresta. Então, tem, por exemplo, já tem o modelo de preservação, o modelo florestal de reservas do Brasil, ele já é que você delimita uma área, aqui não pode mexer, tem que ficar intocado. Não funciona bem assim, a gente vê, não tem fiscalização. Então, de certa forma, a gente tem que se afastar um pouco desse modelo extremamente só preservacionista e tentar conciliar essa coisa, conservar uma floresta e, ao mesmo tempo, essa floresta ter uma função. Ou seja, a floresta, a mata amazônica, se imaginar o centro, o coração da mata amazônica, ela tem uma riqueza, assim, é um baú cheio de ouro aquilo.
a riqueza da biodiversidade, a riqueza genética daquelas plantas. Eu vi até uma professora, não lembro exatamente, uma professora de geografia, ela falando que o potencial de riqueza que existe na Mata Amazônica é comparável ao potencial do pré-sal. Mas só que o pré-sal ele é um potencial que destrói a natureza. E lá na Mata Amazônica a gente tem um potencial que ele só vai existir se a gente preservar essa biodiversidade. Eu fiz esse questionamento porque eu lembro há uns 10 anos atrás, quando o pessoal estava começando a desenvolver uma determinada região de Barueri, levantou-se o tema de que ali seria uma reserva indígena e não poderiam construir um Carrefour naquele local. Bom, a resposta foi a seguinte: não é considerada reserva indígena, não foi considerada reserva indígena, muito embora a discussão foi gigante. Porque alegaram que as pessoas que ali moravam e residiam já estavam totalmente ambientadas à nossa sociedade. Tanto que até o Carrefour falou que não pode ser considerado indígena quem anda de bicicleta, usa a camisa do Flamengo e vai comprar pãozinho na padaria. Existe, professor, existe essa... É difícil definir o que é de fato indígena e não pode ser tocado do que pode ser tocado? A questão que ele fala assim, né, que o cara deixou de ser indígena porque ele está vestindo a camisa do Flamengo. Será que eu deixei de ser... pãozinho na padaria. Eu acho que eu não deixei de ser descendente de africano porque eu estou escutando heavy metal. Justamente. Então, que nem eu vi na revista de história, né? Tinha lá um descendente de indígena, eu tinha um professor que ele sempre tocava nesse assunto, né? O cara está de terno e gravata, ele é de uma tribo, só que ele está de terno e gravata. Ele é índio. Aí as pessoas falam, não, mas por que não? Porque ele não está de cocá, pena, pelado. Não, a cultura vai estar sempre dentro da pessoa. A pessoa sempre vai estar querendo preservar essa cultura. Do mesmo jeito que eu, descendente africano, eu preservo a cultura africana, passo isso na sala de aula e vou escutar heavy metal, vou tocar violão, os instrumentos trazidos pelos brancos. Eu não deixei de ser descendente de africano. É a mesma coisa com os índios. A gente tem que começar a olhar assim, a questão da cultura, a descendência da pessoa, ou geralmente todos nós aqui, principalmente nessa mesa, somos descendentes de indígenas ou de africanos e também descendentes de branco. E ninguém nega a sua origem europeia. Pode ser qualquer um, que nem meu professor dizia, né? É fácil falar que você é descendente de europeu. Quero ver você assumir que você é descendente de índio. Quero ver você assumir que você é descendente de africano. Então, a cultura tem que ser extremamente preservada, independente se eu estiver com a camisa do Flamengo, comprando pãozinho na padaria. E a cultura tem que ser preservada. Se é uma área de preservação indígena, temos que manter. Concorda, Jéssica? Concordo porque a sua etnia não vai deixar de existir se você passar a usar... Porque eu também tinha uma professora no fundamental que ela dizia que a partir do momento que o índio coloca um chinelo havaiana, ele deixa de ser índio. E eu discordo disso, porque apesar de ele estar usando um chinelo havaiana que é... Como que eu posso dizer? É uma coisa adepta do mundo capitalista de hoje, porque a Havaiana está mais capitalista do que nunca. R$30 a Havaiana. Com certeza. Pagava R$4,99. E tinha vergonha de usar, né? Vendia no saquinho, você lembra? Saquinho Lembra aquela pendurado no supermercado, lembra? Hoje existem até lojas da Havaiana, existem hoje, né? Só de Havaianas. Então, ele não deixa de ter a sua etnia dentro de si, igual o professor falou. Vitor, e o PT respeita as minorias? Infelizmente não, né? A gente teve o caso de agora, foi fazer uma campanha em prol das prostitutas, né? Não é prol, mas é de levar a conscientização, e teve um clima ostensivo, né, da sociedade, e ele recuou. Assim como foi quando foi contra a homofobia, assim como foi em outras coisas. Sempre que há uma pressão, ele recua. E eu acho que está sentindo muita pressão também da questão dos ruralistas. E mais uma vez está recuando. E quando tem a pressão dos índios, eles tentam, não sabem o que fazer, porque eles vêm recusando bandeiras históricas, né? Talvez eu tenha aprendido a ver essa história de terras, de reforma agrária com o PT, né? E hoje eu vejo ele agindo contra isso aí. Então eu acho estranho. Concorda, Fábio? Eu acho que o PT ele não tem acertado tantas vezes assim. Eu vejo, por exemplo, no governo Lula,
ele acertou, por exemplo, na demarcação da reserva Raposo Serra do Sol. Ele pegou lá os índios da tribo Macuxi, na região de Roraima, e fez a demarcação contínua. Você tinha uma região lá que tinham várias reservas espalhadas ali. Ele falou, não, vou criar uma reserva contínua, teve estudos, foi estudiosos, antropólogos lá que... Foi muito contestado pelos revista Veja e congêneres. Porque eles têm medo, porque essa coisa, o índio ele não pode ter a sua identidade. O índio é sempre colocado como, ele acima de tudo o índio é brasileiro. Há o quê? Um medo de perder território ali. É uma questão militar dentro de você reconhecer essas etnias. Imagine, eles podem virar um país à parte. Então, eu acho que tem setores aí da sociedade que não concordam. Mas assim, eu vejo que o PT, com Lula, de certa forma, ele acertou com os indígenas. Agora vejo que as coisas estão meio... não dá para enxergar muito bem o que vai acontecer. Por exemplo, a matriz energética do Brasil tem um visível problema energético. O Brasil está crescendo, precisa ter energia. Como que faz se não for represar? No caso do Xingu, né? Sim. Existiria outra forma de fazer? Existiria sim outra forma, seria a energia eólica. Hoje a energia eólica seria bastante viável, principalmente na região Nordeste. A energia, ou seja, buscar energias alternativas. Mas eu vejo também a energia hidrelétrica como uma energia relativamente limpa, assim, barata, energia barata que o Brasil tem disponível. Mas o problema não é, eu acho que só, a gente vai fazer hidrelétrica. A questão é o que vai fazer com esse pessoal. Muitas vezes o que acontece, faz a hidrelétrica, esses caras, os indígenas, as comunidades do entorno desses rios não conseguem emprego ali naquele projeto, acabam indo na cidade não vai ter emprego, você tem a violência, você tem uma série de problemas. Esse cara ele é jogado para a marginalidade. Então, acho que a forma como deve ser feita, e o projeto do governo é fazer hidrelétricas em toda a região do Rio Xingu. Eles pegam, a Belo Monte ela vai gerar menos energia do que realmente ela pode gerar. Realmente, ela vai gerar menos, mas no projeto, como um todo, não é uma só usina que vai ter. Ali terão várias usinas, e aí com várias usinas e você represar água em vários pontos, você vai conseguir aumentar a capacidade de produção energética. Entendeu? A jogada. Então, aquele rio, ele, a partir de Belo Monte, vai sair outros projetos. Toda aquela região vai ter usinas e vai produzir energia. Maravilha. Vamos falar um pouco de movimento estudantil agora. UNE elege a pernambucana Vicky Barros nova presidenta. Está na onda aí da presidenta. O 53º Congresso da UNE terminou em Goiânia com a eleição da nova diretoria e presidência da entidade. A maior organização de juventude do país elegeu a pernambucana Vicky Barros, 27 anos, aluna de letras da Universidade de São Paulo, sua nova presidenta. Em um processo eleitoral que teve participação recorde e delegados representando 98% das instituições de ensino superior no Brasil, Vicky foi eleita pela chapa Bloco da Unidade para o Brasil Avançar, com 2.607 votos, 69% dentro de um total de 3.764 delegados credenciados. As outras chapas concorrentes foram Oposição de Esquerda da UNE, com 618 votos, e Campo Popular, que vai botar a UNE para lutar, com 539 votos. Vitor, você esteve lá, diga para nós como foi a experiência e se você concordou aqui com a votação da Vicky para presidenta da UNE. Eu estive como delegado representando a Faculdade IESA, aqui da Piratininga, né? Pelo domínio público, que é um coletivo estudantil da Unicamp, junto com o pessoal de Sorocaba, e agora comigo, com a Jéssica aqui de Piratininga.
A gente foi pela oposição de esquerda. Felizmente, a UNE, nesses últimos anos, foi se aliando cada vez mais parecendo com o governo. Hoje a gente vê a UNE como o Ministério da Juventude do governo. É um braço armado, age da forma como ele quer. É uma eleição totalmente burocrática, travada. O voto é um negócio meio estranho que não dá nem para, não sei nem como explicar. Eu sei que eu tentando votar na minha chapa e os caras gritando na minha orelha para votar em outra, tentando puxar a ficha da minha mão. Então é muito difícil. Desses 2.000 e poucos votos aí, muitas dessas pessoas foram levadas lá para uma festa, para uma grande micareta que rola lá, com funk, com tudo que vocês imaginam. Então, você não vê nenhuma atividade cultural lá. Então você está discutindo uma política importante ali, com deputados, com pessoas importantes da sociedade, e do lado rolando uma grande micareta, uma grande festa. Então você não sei o que a UNE está querendo com isso. Só um dia de discussão no quesito. O resto é festa, é a eleição, que é totalmente presa. Então é complicado, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, a gente conseguiu ficar em segundo, com uma percentual de quase 17%. Fez três diretores, que é os que vão estar representando os estudantes pelo Brasil nas greves e nas reivindicações. Quem são os diretores, Vitor? Ainda não foi decidido, né? Porque dentro da oposição de esquerda são várias chapas, né? Então, aí vai ser decidido, provavelmente vai ser um diretor do Rebelde-se, que é um movimento mais revolucionário, pelo próprio nome já diz. O segundo é do Juntos, que é um coletivo muito forte no Rio Grande do Sul, né? Tá ligado ao PSOL. E provavelmente a gente foi a terceira chapa mais votada, né? E que era uma união do domínio público com Rompendo Amarras. Então, muito provavelmente o diretor vai ser do Rompendo Amarras, por enquanto. E a gente vai brigar pela diretoria da UE, que é dessa regional daí. Jéssica, como foi a experiência? Ficou feliz com a votação da Vicky? Não, nem um pouco. Não posso dizer que fiquei feliz com essa votação. Porque eu acho que dentro do movimento estudantil você não pode ter nenhuma aliança com o governo. Você não pode ser governista para você estar lá. Você tem que estar lutando pelo direito dos estudantes, em prol aos estudantes, não ao governo. E essa aliança com o governo corrompe esse laço da UNE com os estudantes. Então, eu acho que, de certa forma, o movimento estudantil que é para conscientização em massa do que é a política, de como se fazer política transparente, é o que deve ser o movimento estudantil, conscientização de todos, não é só dos jovens. É mais dos jovens porque eu acho que são os jovens que vão mudar, que podem revolucionar alguma coisa. E colocando uma presidenta que participa de uma organização fraudulenta, porque eu posso dizer, porque dentro da universidade eu estudo em Sorocaba, faço o Uniso lá em Sorocaba, né, Universidade de Sorocaba, e lá, desse mesmo bloco dela, eles tiraram 6 delegados, nós ficamos com 5, né, que eu sou do domínio público também, junto ao Vitor e aos demais companheiros. As urnas passavam apenas nos blocos que eles queriam, então foi muito truculento e fraudulento. Então, eu acho que a UNE ela tem que voltar ao seu estado normal, em que é utilizada para os estudantes e não para o governo. Professor, deu até calafrio aí, concorda com ela? Concordo plenamente. Com certeza. É possível falar de movimento estudantil hoje no Brasil, nesse mundo tão veloz? Felizmente a UNE hoje virou uma fábrica de carteirinha. Só vende carteirinha? Só vende carteirinha, quer dizer, até a carteirinha já não está sendo tão útil, porque a pessoa apresenta o RA e já paga meia. Então já... Não, mas nessa nova lei das meias entradas, que foi garantida uma cota, mas essa cota só vai ser garantida quem tiver a carteirinha da UNE. Já não... Então volta o monopólio de novo. Então, a UNE hoje não tem mais aquela briga pelos estudantes. Na universidade mesmo que eu estudei, né? O pessoal que organizou o centro, tentou derrubar o centro acadêmico que estava se perpetuando lá no cargo. Universidade particular, o cara estava 10 anos na presidência do centro acadêmico e nunca teve uma eleição. Quando resolveram fazer, chamou até a polícia, deu confusão, porque todo ano ele está fazendo algum curso. Fez direito, agora faz letra, ano que vem vai fazer outra coisa e não vai sair do cargo. E a UNE não entra nesse debate. Professor, e a questão do movimento estudantil no Brasil aí? Eu acho que... Pode ser governista?
Eu acho que na época que eu entrei na faculdade, a Uni não era governista. E ela já tinha problemas, ela tinha essa coisa de sempre um emparelhamento com um partido político. Não era, quando não é o PT, ou sei lá, o PSDB, o PCdoB, sempre tem um partido que acaba usando essa fábrica de carteirinhas da Uni, arrecada dinheiro e injeta para, de certa forma, dar um gás no partido político. Então, usada de massa de manobra. Exatamente. Então, acho que, independente de ser agora governista ou não, ela já apresenta problemas já desde um tempo. E essa questão, vejo vocês falando, teve o balado, foi lá, teve a micareta. Eu acredito que seja, de certa forma, um sintoma de despolitização dos estudantes. É exatamente isso que eles queriam, né? Eles não queriam a discussão política, eles queriam realmente que esses estudantes fossem para essa festa, né? Que dentro do evento a gente tenta fazer uma intervenção com os estudantes, conversar, a gente leva a nossa tese, e aí a gente fala, vamos conversar. Mas o pessoal não sabe o que é a Uni. Não, eu vim aqui para uma festa, vim aqui para curtir. Aí esse é o problema. Vim aqui para levantar crachá. Eu acho que não é, eu penso assim, não é que há uma cúpula que faz com que as pessoas sejam despolitizadas. Na verdade, tem uma turma que acaba ganhando com isso, mas a culpa, de certa forma, eu acho que eu vou jogar a bola para os indivíduos. Eu acho que são os indivíduos que não estão, os estudantes, eu vi na minha faculdade, já na minha época, estava extremamente despolitizado já. Você vê a grande maioria dos estudantes não faziam parte de nenhum movimento, isso porque era o curso de Ciências Sociais. Ciências Sociais, imagine, perguntar quantos são afiliados a partido? 1, 2, 3, estavam em uma turma de 30 e poucos. Então, eu vejo isso um sintoma dos nossos tempos, essa despolitização. E aí... Caberia a Uni fazer isso, né? E aí ela promove isso. Essa que é uma grande discussão que eu faço. A Uni ela é feita pelas pessoas. As pessoas que fazem a Uni, eu acho que a Uni que vem e vai, eu acho não que é vertical. Exatamente, eu acho que é mais horizontal, não é a Uni que de cima para baixo vai fazer com que esses estudantes sejam politizados. Eu acho que é de baixo para cima que as mudanças vão acontecer de maneira real. Isso a gente vê na nossa própria sociedade. No Brasil sempre foi, o progresso sempre foi feito de cima para baixo. O governo Getúlio Vargas. O Estado brasileiro ele está... Tem que ter um salvador da pátria que vai determinar. Eu acho que tem que partir, os estudantes, eles têm que... eu acho que a gente tem que retomar o sentido da política e a importância da política, rediscutir toda a sociedade. Vamos perguntar para o Vitor quais eram as bandeiras lá, Vitor? Principais? Então, qual é a luta? O que muito se falou, acho que é consenso, mas é de forma diferente. Por exemplo, todas falaram do 10% do PIB para a educação. Que vai sair, parece, né? Então, aí que tá. A UJS, que é a majoritária, Bloco na Rua, como for chamada, ela defende os 10% do PIB, mas aquilo que vai em 2020. E com os 100% dos royalties para a educação. As outras teses defendem que se pegarmos todo o dinheiro dos royalties do petróleo, não dá os 10%, a conta não bate. Então, parte das chapas defende que parte do dinheiro que está indo para os bancos deveria ser feita auditoria, ou até outros defendem o calote realmente, para que seja colocado dentro da instituição pública. Aí, a UJS, por exemplo, briga por questões assim, de aumentar bolsas do ProUni, aumentar questões do FIES, e as outras chapas não. Brigam que o dinheiro seja investido realmente nas universidades públicas e não para fazer lucro de estudantes. Aí eles acusam a gente de ser contra o pobre, que a gente está contra, que agora o filho do pedreiro faz faculdade, né? E o que a gente fala é que a gente quer o filho do pedreiro fazendo faculdade, mas uma faculdade boa. Não nessas faculdades de EAD. Hoje até na internet estava lá uma foto lá de um curso de medicina, de enfermagem, de coisa tudo online. Como que alguém vai fazer um curso praticamente de medicina online? Enfermagem é extremamente prático ali. Isso é o tipo de instituição que é ligada ao ProUni, ao FIES, né? E é justamente contra isso que se luta. Então, outras questões que foram pautadas
que eu me lembro é o do petróleo também, que o petróleo é nosso, contra os leilões de petróleo, até mesmo os movimentos estudantis ligados ao PT, o Campo Popular, tinha uma faixa gigantesca lá, o petróleo é nosso, que é uma luta da UNE, que praticamente o monopólio do petróleo no Brasil só existe por uma briga histórica da UNE. E foi pautado mais ou menos nessas questões, todo o debate, né? Mas de maneiras diferentes. E aí a questão que eu falo assim, tudo bem, a sociedade é despolitizada, não está nem aí. Só que os órgãos que representam a gente, que devem promover, que eu acho que tem que partir de baixo para cima, mas alguém tem que promover isso, alguém tem que criar esses grupos de discussões, levar o conteúdo. Então você convida um senador para ir lá falar e coloca uma festa na mesma hora, no mesmo local, com o barulho atrapalhando. Como que você vai fazer uma politização? É nessa questão que eu bato. Jéssica, vocês conseguiram aí, vocês não, mas a chapa de vocês com a outra chapa, que talvez seja oposição a isso que o Vitor disse, aproximadamente aí uns 30%. É possível? 7%. Quanto? Não, somando os dois. Dá 68%. 30%. É possível aumentar isso? Sim, é possível. Politizar mais as pessoas? Conscientização interagir? política é tudo nesse meio, com certeza. Porque é você fazer os jovens entenderem que como o Brasil, sendo a sexta maior economia mundial, ocupa a 85ª posição no índice de desenvolvimento humano. É você trazer o jovem para lutar pelo que é dele. Não só o jovem, mas num contexto geral, os brasileiros, porque eu acho que estão deixando muito a desejar. Em termos da floresta amazônica, que está sendo invadida pelos ditos gringos, né, de maioria americanos, do petróleo, da privatização do petróleo. E também entram outras questões, assim, que mais a oposição de esquerda colocou isso em debate dentro da UNE, que é uma política contra o machismo, racismo e homofobia, que eu acho muito importante para você mudar a cabeça, ou conscientizar ou mudar a cabeça dos indivíduos de um país. Eu acho que começa rompendo todos os tipos de preconceito, entendeu? Vamos aos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta um pouco mais com esse debate. Até já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga com o nosso jornal Cidade Livre, nesta quarta-feira, que dia é hoje? 5 de junho, exatamente. Lembrando que também o programa é transmitido ao vivo pela internet no site www.tvitap.com.br, nesse GCzinho bonitinho que colocaram para vocês aí, os nossos telespectadores. Para voltar esse debate aqui e encerrar, professor, fácil mobilizar aluno para a luta política? Difícil, muito difícil, principalmente sem preconceito, essa geração que veio dos anos 90, não é a mesma geração dos anos 80 ou 70. Que pegou toda aquela luta militar, a busca pela influência dessa luta de esquerda, direita.
eles chegaram e já conheceram o PT como governo. Aí eles acham que a corrupção começou com o PT. O Brasil era uma Noruega antes. O Brasil era uma Noruega, era uma maravilha. Era um palácio. E o curso que eu fiz de História não eram pessoas tão novas. Tinham bastante pessoas que tinham a visão política da Veja. Que a corrupção surgiu com o PT, e também que o jeito que é tratada a política no Brasil, historicamente, digamos que é uma coisa assim que a elite determinou, o povo não precisa saber de nada, só a elite sabe que o povo não pensa. Que teve até as brigas, antes as eleições eram eleição através de censo, pela renda, aí depois derruba a política do café, Getúlio Vargas vem fecha, ninguém tem direito a voto, depois vem o regime militar, e ninguém podia votar para presidente, então se cria realmente uma sociedade despolitizada. E quando você chega na primeira, eu que leciono história, fala assim, eu gosto de tratar muito das questões políticas. Os alunos, política? Não. Mas quando eu falo de política, não é só uma questão de PMDB, PSDB, PT, PFL, que nem existe mais, DEM. A questão política é uma questão que está presente no seu dia a dia. Que nem o aluno pega um caderno... São direitos e deveres da política. O aluno pega um caderno e fala assim, começa a arrancar a folha e fala, não faça isso, né? O governo dá mesmo? É de graça? Falei, é de graça? Seu pai não rala lá e paga imposto para ver o que é de graça. Vê quanto seu pai paga de imposto. Você não sabe. Até você comprando uma bala, você está pagando imposto, você não sabe disso? Não tem nada de graça, não. Você paga muito bem por isso e recebe um mau serviço. E está fazendo justamente o que ele quer. Eu acho que você está totalmente extremamente correto. Professor, quem roubou a coragem do povo ou dos estudantes de ir à luta e reivindicar? Ou a situação de hoje ela é confortável e não precisa de luta? Situação hoje confortável? Eu acho que, como ele falou, na época da ditadura era uma questão de sobrevivência, né? Ou você era político, ou você rodava. Agora não, de certa forma, a sociedade capitalista de consumo na década de 90, ela teve, de certa forma, um crescimento ideológico muito forte, né? A gente olha, por exemplo, o livro do Francis Fukuyama, coloca o fim da história. Tipo, agora acabou, o capitalismo venceu. O Francis Fukuyama, para quem não sabe, ele diz que a história acaba com a queda do Muro de Berlim e depois com o fim da União Soviética. Então, ele acreditava que não haveria, ou seja, a gente já chegou no ápice da sociedade e não ia mudar mais. Ou seja, que o capitalismo ia ser eterno. Hoje em dia, o próprio Fukuyama diz que ele errou na análise dele. Maravilha. Hoje também... Quer falar alguma coisa? Jéssica? Não quer expor sua indignação mais um pouco? Por que seus amigos da escola não gostam de política? Porque eu acho assim, que hoje quem gosta de política é julgado assim como nerd, como, de certa forma... usando um termo vulgar, idiota, entendeu? Eles colocam isso. O que está errado, né? Porque idiota significa outra coisa. O idiota vem do grego, que significa aquele que pensa em si mesmo. Idiota é uma palavra grega, idiota significa aquele que pensa em si mesmo. Então, política é pensar o quê? Na polis, no todo, na sociedade. Então... Eu acho que o individualismo esses bens de consumo, a globalização também, ela vem deixando o mundo bem menos tendenciado, pelo menos a nova geração, a pensar, entendeu? Não que eu esteja chamando todo mundo de burro, não tem nada a ver com isso. É que gera uma certa despolitização, digamos assim. Em todos os sentidos. Eles acham que política, igual ressaltando o que o professor disse, é esse negócio de ligação a partido, e não tem nada a ver. Política são atos de cidadania que você faz no seu dia a dia. A política rege tudo o que acontece dentro da sua casa, do que você consome, de tudo. Tudo é política. Então as pessoas têm que tomar mais essa consciência e abrir mais a mente em relação a isso. Assim, Gustavo, só para complementar, eu acho que na década de 70, 80, as pessoas tinham esperança na democracia.
Eles acreditavam, a sociedade daquela época acreditava que com a implantação da democracia, a gente ia resolver grande parte dos nossos problemas. O que acontece na década de 90? Você tem a implantação da democracia e esses problemas não são resolvidos. E a política, ela entra o quê? Em descrédito. Ela entra em decadência. E não é só no Brasil, a gente vê isso no mundo inteiro. Sim. Na Europa e tal. Só para acho que é... Maravilha. Hoje, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos debater um pouco essa questão aqui em Itapetininga, como está o nosso meio ambiente, como estão as questões de preservação desse nosso bem natural. Vitor, como que você enxerga essa questão dentro do município de Itapetininga? Eu acho preocupante por duas coisas. Primeiro é que Itapetininga é uma cidade ainda não muito desenvolvida, então a gente ainda tem uma riqueza muito grande em questão de natureza, só que a gente não cuida, a gente tem nossos rios aí que é uma riqueza muito grande que está descuidada, as duas marginais, né? A gente vê lá o riozinho cada vez mais agonizando. Eu cresci olhando o Ribeirão dos Cavalos, né? Porque eu moro perto e cada vez eu vejo menos água nele. Eu já vi ariranha lá, já vi capivara. Olha só. E hoje acho que se eu ficar lá o dia inteiro eu não verei, né? Então eu já tive a oportunidade de ver, já tive a oportunidade de pescar lá. Mesmo que não dava para comer o peixe, mas dava para pescar pelo menos. Né? Agora você vê uma ratazana. Então é preocupante. É bom que a gente vê alguns grupos tentando se mobilizar para defender. A gente tem aí a questão do lixo, que está muito em voga ultimamente, né? Mas, por enquanto, eu não vejo muita esperança, não. Você vê, Jéssica, esperança? Ou vão esperar acabar com tudo? Eu vejo através da consciência. Eu acho que a sustentabilidade é uma jogada de marketing. Ela tem que deixar de ser uma jogada de marketing e se tornar concreta, para que haja alguma diferença, para que a diferença comece a ser feita, para que a preservação de fato aconteça. Professor, a questão do meio ambiente é só uma questão política? Só uma questão política que eu digo do governo, da prefeitura, dos vereadores, ou uma questão além disso? É uma questão social e cultural. Todos nós devemos participar. Começando pela questão da coleta seletiva. Não adianta eu todo dia querer separar meu lixo, sendo que não temos uma coleta seletiva na cidade. Então, como você vai gerar uma cultura que as pessoas têm que separar o lixo se não tem uma coleta seletiva? Quem vai recolher isso? Às vezes até tem vontade de separar, mas vou separar para quê? Sendo que não tem. Às vezes passa a pessoa lá recolhendo, pega reciclado, mas não tem. Outra também é a questão da própria cultura da pessoa, né? Está no meio da rua, tem lá o seu lixo, joga no chão. Ah, mas não tem lixeira. Pô, mas tem uma lixeira ali na frente, segura um pouco mais, né? Para dar trabalho para o lixeiro. Dá trabalho. Não, mas que eu sempre pensei, né, que quando meus alunos fazem isso, eu falo assim, não, mas o lixeiro, o pessoal está para manutenção. Porque a árvore não sabe jogar o lixo dentro da lixeira. O ser humano sabe. Então, ele não é seu escravo. Ele é um trabalhador para manutenção. Justamente. Então, essa consciência ambiental tem que vir na escola, é necessário, e se tornar diário para todo mundo ter que entender, né, que herança eu vou deixar para os meus filhos. Concorda, professor? E a questão do meio ambiente e da Itapetininga? Eu acho que aqui em Itapetininga eu vejo que tá bem essa questão do meio ambiente, o pessoal não está... A gente ainda não deu a devida atenção para os nossos rios, córregos, para a nossa natureza em si. Eu vejo muito isso como uma questão estrutural do próprio sistema capitalista. No capitalismo as pessoas são incentivadas a consumir. Consuma, ou seja, esse modo de vida predatório, esse modo de vida que retira os recursos de maneira predatória da natureza, eu vejo como uma questão própria estrutural. E hoje, mais do que nunca, você vê a economia, você vê que, você liga o jornal, principalmente a gente vê a economia, será que cresceu o PIB? Então o governo, ele quer o quê?
Para ele ter um crescimento de PIB, ele precisa que as pessoas consumam. Então, você tem o incentivo. População, consuma cada vez mais. Se as pessoas param de consumir, o que acontece com o sistema capitalista? Ele está você tem uma quebra, você tem uma crise econômica. Então, faz parte de uma questão estrutural. Então, eu vejo, para a gente pensar numa sociedade mais sustentável, a gente tem que começar a pensar numa outra sociedade para além do capitalismo, não sei o que seria, não sei se é o socialismo, eu não sou assim tão romântico, é o socialismo, a gente vai chegar no socialismo. Tá. E todos os problemas serão resolvidos a partir do momento que... Não sei se o socialismo é o melhor sistema, talvez um novo sistema que a gente ainda nem tenha pensado. Concorda? Concordo. Não sei se o socialismo foi terminado, foi encerrado, não sei se está concebido. Se um dia foi concebido. Se um dia foi colocado, que foi colocado em prática, a gente sabe que não. Que nem eu creio que não. Foi escrito, não se seguiu. Quanto mais Mas assim, bem ou mal foi colocado. Bem ou mal foi colocado em prática na União Soviética. E ele é feito por pessoas, né? Assim, então... grande mal. Mas eu vejo assim, por pensamos nas sociedades tribais, elas são socialistas? Os primitivos, né? Os zapatistas também, no México também são socialistas. Então, a questão que, para mim, assim, por exemplo, se falar em sustentabilidade, da forma como é feito o lastro do dinheiro hoje, que essa questão, como o professor falou, de o mundo tem que girar a economia, porque não existe mais o ouro, que era antigamente o lastro, né? Hoje o lastro é medido por uma conta muito grande, que eu não sei nem explicar corretamente. Não existe mais paridade ouro-dólar. O lastro do mundo é o dólar. É o dólar. E os Estados Unidos, quando eles querem, eles pintam o papel e pronto. E para que esse dinheiro tenha valor, precisa girar, precisa movimentar, precisa tirar recursos naturais, transformar em dinheiro, que é esse o lastro. Então você não tem sustentabilidade enquanto o lastro for dessa forma, né? E aí pode ser capitalismo, mas se o lastro for continuar assim, não vai alterar, o meio ambiente vai continuar sofrendo. As outras questões de fome, aí eu não sei. Mas na questão do meio ambiente, o problema está nisso, na minha opinião. Jéssica, você disse que é marketing. Por que você acha isso? Sustentabilidade é um marketing? Eu acho que sim. Eu acho que é só para aumentar a indústria do consumo. Eu acho que você colocar uma coisa como sustentável, fazer uma propaganda dela como sustentável, agora que a gente está chegando, entrando, ainda tentando introduzir-se numa era de que a sustentabilidade vai crescendo, de que ser verde, o ecoturismo é perfeito, coisas ecos são a marca dessa era. Você vender isso acaba gerando um consumo do mesmo e, para mim, tornando-se mais uma jogada estratégica do capitalismo. Professor, por que o que é sustentável e o que é saudável é mais caro? Tem, né? De repente, vai ser a palavra da moda. Eu também não acredito em sustentabilidade com algumas empresas envolvidas, né? Já que o capitalismo só entra em crise quando produz demais e baixo consumo. Ou seja, excesso de produção e pouco consumo. Quando tiver pessoas consumindo, aí você só agrada alguns ambientalistas, uns Greenpeace da vida. Fala assim, não, agora paramos de poluir, estamos usando materiais sustentáveis. Tá aí mais uma alternativa de jogada de marketing deles. Sim. Mas, de certa forma, você liga a televisão, a mídia a todo momento está lá, consuma, compre, gaste. Duas questões aqui na mídia. É o aquecimento global e a sustentabilidade. Eu não acredito em aquecimento global. Eu acho que esse é um grande... Vamos aqui falar um pouco da nossa cidade, deixar o meio ambiente de lado, já que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, fica aí um abraço a todos aqueles que lutam pela causa, mas vamos falar da nossa cidade e de um problema já não tão novo e polêmico por conseguinte. Pacientes denunciam atendimento crítico no pronto-socorro municipal. A saúde pública em Itapetininga continua precária. Depois da falta de remédios enfrentados nos postos de saúde e da morte de um recém-nascido que está sendo investigada por negligência, agora o problema é a demora no atendimento. Quem procura ajuda no pronto-socorro enfrenta a sala de espera lotada. Uma dona de casa de 55 anos que luta contra um câncer e passava mal na recepção teve que aguardar mais de 5 horas para ser atendida na última terça-feira. A filha da paciente Rita denuncia o descaso à saúde pública na cidade.
Minha mãe, que sofre de câncer e usa uma bolsa de colostomia por conta de uma enfermidade, vomitava e sentia muitas dores, mas teve que ficar sentada numa cadeira por mais de 5 horas, sem receber atendimento e sem medicação. A situação dela era grave e foi tratada com total descaso, reclama a filha. Um dia isso vai mudar, professor? E o que precisa para mudar? Bem, aqui na cidade está complicado. Quando os governos resolverem realmente dar o básico para a população: saúde, educação, segurança. Que é o mínimo, até no estado mínimo. É o mínimo no estado mínimo. O mínimo no estado mínimo. Nem o mínimo. Porque não vou nem falar de estado máximo, vou falar de estado mínimo. Ou seja, eu pago muito imposto e não tenho uma saúde decente. Pago muito imposto, não tenho uma educação boa, não tenho segurança. Aí jogam tudo para o privado, privatizam, terceirizam a saúde. Isso é maltratado. Porque às vezes até o trabalhador que está lá está mais de 12 horas, às vezes vira 16, 36. E falta de remédio. E vai continuar assim enquanto tiver... Começar a pensar o que será vai continuar esse mínimo do mínimo do mínimo. Essa burocracia toda para repassar verba para a saúde, como tratar a saúde. Professor, por que o pobre sofre tanto no Brasil e aqui em Itapetininga não é diferente? Eu só queria esclarecer uma coisa que eu falei. Não existe o efeito estufa. Existe o efeito estufa. Existe o que eu falei, existe o aquecimento, esse ciclo do aquecimento global. O que eu não acredito é que o homem, ele não é o causador do aquecimento global, como a gente vê hoje. Eu acho que é um processo natural. É um ciclo, né? É um ciclo. É cíclico. É um ciclo astronômico até, mas não vou entrar nesse assunto. Agora a questão, o pobre. Realmente é o pobre e vejo também a classe média. A classe média no Brasil, de certa forma, ela é bastante prejudicada pela precariedade dos nossos serviços públicos, né? Porque eu vejo principalmente a classe média, porque a classe média paga saúde privada, educação privada, segurança privada. E qual a porcentagem da renda da classe média que se perde gastando em serviços que deveriam ser públicos? Sei lá, uma porcentagem aí de 40%. Se as pessoas não gastassem esses 40% com saúde privada, educação privada, onde que entraria esse dinheiro? Provavelmente não onde? No processo produtivo, na indústria. E aí a gente teria o quê? Um crescimento econômico maior. Então eu vejo até, se o Brasil precisa crescer mais economicamente, imagina dentro dessa lógica do sistema capitalista, seria uma boa estratégia garantir educação de qualidade, saúde de qualidade. O que eu penso será que o dinheiro que está sendo investido hoje, ele está sendo investido da maneira mais racional? Eu vejo lá na Finlândia. A Finlândia é o terceiro melhor sistema educacional no mundo. Sabe quanto do PIB eles investem na educação? 6%. 6%. Então, por que a gente precisa investir 10, 15%? O que está acontecendo? Eu acho que, de certa forma, não está sendo bem aplicado esse dinheiro. A gente está perdendo dinheiro no meio desse processo. Hoje a gente aplica mais ou menos 6% também no Brasil. É 6% do PIB. Então, acho que muito do que a gente tem é mal aplicado e eu não sei se existe uma mentalidade assim, de quem está no poder. É mal aplicado porque existem interesses privados. Porque enquanto tiver saúde pública ruim, vai ter um plano de saúde ganhando dinheiro. Enquanto a educação pública estiver ruim, vai ter educação privada. Então, eu acho que essa entrada do setor privado em setores que seriam de responsabilidade pública, de certa forma, causa o problema. Vitor, como que soluciona o problema aqui em Itapetininga? Aqui em Itapetininga, sem resolver o problema do Brasil, é muito difícil, né? Você pode amenizar, que nem uma pessoa que está com problema de câncer, passando mal, 5 horas na fila também, convenhamos que
É demais. Eu vi o diretor do Hospital de Barretos falando que não tem médico lá no Hospital de Barretos. Ele fala, não tem médico aqui. E ele defende a vinda de médicos estrangeiros, cubanos, portugueses, espanhóis. Mesmo com o rodeio de lá, ainda não está conseguindo médico lá. Você vê como tá feia a coisa. Tirar o rodeio. Aí acabou, vamos ter que voltar ao Pobres rodeio. barretenses. Vamos ter que voltar ao rodeio aqui então. Quem sabe melhora um pouquinho. Em relação a isso. Não, a questão é o seguinte, o grande problema é que se investe sempre é de cima para baixo. É pouca atenção na atenção básica de saúde, que seria o máximo, né? Que é onde a gente deveria dar mais atenção, que são as UBSs, que são os programas de saúde da família, que se não se dá atenção. Você pega uma portaria do SUS, é lindo, você lê aquilo e fala, pô, mas isso aqui funciona, cara. Isso aqui vem lá da Organização Mundial de Saúde, isso aqui funciona nas outras pessoas. Por que não funciona no Brasil? É a questão que o professor comentou, a saúde ser tratada como mercadoria, gente querendo ganhar dinheiro. Você até comentou, a saúde, quando ela for ruim, vai ter bons convênios. Né? Eu digo, não, quando ela tiver péssima saúde pública, vai ter convênios ruins, porque o convênio é muito ruim. Não falei que eram bons. Eu falei, Você falou que era bom. entre aspas. Comparado à saúde, qualquer coisa é perfeita. São convênios ruins. Se espera 5 horas lá no pronto-socorro, então você vai esperar 2, 3 horas no particular, mais ou menos isso. Aí você vai no Sírio-Libanês, aí você vai conseguir ser atendido. Albert Einstein. Até não sei se vocês viram que o prefeito, o governador de Piauí passou mal. Ele achou que era alguma coisa, veio para São Paulo. Aí chegou lá, era uma indigestão, um negócio, uma dor na barriga, ele veio parar em São Paulo, você vê aí. Governador do Piauí, né? Quer dizer, por que não reclamou da saúde do Piauí? Ah, não, sou governador, não posso reclamar, né? Então é muito complicado isso. Jéssica, dê o seu pitaco. Meu pitaco. Como que resolve a saúde da cidade? Como resolver a saúde da cidade? Entro no mesmo consenso que o Vitor. Primeiro resolver a do Brasil. Isso daí é neoliberalismo puro e aplicado, né? Quanto mais você superfatura em relação às coisas, melhor fica para o capitalismo. E na saúde, na educação, não adianta você investir somente em educação, igual, ressaltando um pouco o que você tinha falado em relação a isso, eu também concordo. Não adianta você só investir em saúde, você também, ou só em educação. Você tem que começar investindo em todos os básicos dos básicos, né? Em tudo que é básico, tem que ter super investimento para um país poder crescer, para o IDH poder se desenvolver e tudo mais. Concordo? Concordo. Só que tá difícil. Porque acho que os interesses estão acima de tudo, né? Não sei quem financia a campanha de alguns políticos, de alguns ministros, os nomes que estão por trás. É o que a gente queria saber no caso do SAS, né? Que a gente sabe que na época falou, financiou campanha de candidatos aí, né? E até agora não soltaram os nomes, né? Então é uma curiosidade que a gente quer saber, né? Quem estava amarrado com esses caras aí? Uma coisa que a gente gostaria muito de saber, tem muita curiosidade, espero atenciosamente o GAECO soltar essa informação. Professor, o problema da saúde é a terceirização, como a gente sempre fala? Sim, é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que aqui, especificamente na nossa cidade, a terceirização está fazendo mal à nossa saúde, à saúde do povo. A ponto de um vereador do PSDB falar isso, cara, foi inacreditável. Eu vou na linha de que a gente precisa criar, o que o Gustavo estava falando um dia, a gente estava conversando, a gente precisa de uma empresa pública, municipal, para gerir, para administrar a nossa saúde aqui na cidade. Através de técnicos, contratar técnicos através de concurso público, contratar bons técnicos, pagar bons salários, bons gestores e fazer um sistema público de qualidade. Acho que assim a gente vai começar a melhorar. Porque você vai jogar na mão de uma OS, ela vai querer tirar o lucro, não adianta. A OS, seja aqui em Itapê ou onde for, eles vão tirar, apesar de dizer que não pode tirar. 20%, né? Mas tem uma porcentagem, tem que ter um lucro. Agora, acho que se entra no setor, se cai na mão do Estado, isso acaba diminuindo. Não é que acaba, mas de certa forma isso pode ser reduzido. Porque mesmo dentro do Estado existem interesses privados, a gente está vendo aí.
Maravilha, esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer a presença dos meus convidados. Vitor, volte sempre. Eu que agradeço. Me chame para vir no Camisa 99 também, o nosso tricolor. Tô precisando, viu? Que é muito corintiano nesse programa aqui. Falar nisso amanhã, 2h30. Quem puder assistir, acompanha a gente aí. Quiser assistir amanhã, 2h30, Camisa 99 aqui na TV ao vivo. Volte sempre ao jornal. Obrigado. Jéssica, gostou? Adorei. É? Já tá mais aliviada, tranquila? Pouquinho. Volte sempre também, um prazer ter você. Muito obrigada. Professores da minha direita. Opa, de esquerda. Volte sempre, professor. Prazer mesmo ter você aqui. Opa, muito obrigado aí pelo convite. E também esperando o convite aí pro Camisa 99, né? Só vem paulista também, né? Trazer o outro tricolor também para falar, né? Hoje tem Fluminense e Curitiba, né? Esperamos ganhar. Toda vez que eu venho aqui falar do Fluminense. Não dá nem vontade de... Pô, vou começar a parar de vir. Professor Fábio, prazer ter você aqui. Volte sempre. Obrigado, Gustavo. Valeu, pessoal. Foi muito bom estar de novo aqui. É isso aí. Então esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje, nessa quarta-feira. Amanhã a gente está de volta. Queria agradecer aqui quem falou comigo pela internet. Eu não me recordo, vou para aqui. O Itamar, obrigado Itamar. O Thiago Henrique que falou sobre as bolsas lá. Volto a falar sobre isso essa semana. E tinha mais um aqui, o Anderson Bicudo. Obrigado, Anderson, pela sua participação. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Amanhã a gente está de volta. Fiquem com Deus e até lá.